Olá pessoal, eu sou a Luísa, sou uma das irmãstras e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a faculdade de medicina. Eu acho que é um tema legal para que algumas personalidades inspiradoras e alguns assuntos que eu quero abordar ainda com vocês façam sentido. E eu também acho que é um tema legal para você que quer se inspirar e finalmente mergulhar de cabeça nessa área da medicina. Vamos lá? Bom, para começar, cada faculdade é de um jeito, cada um tem a sua experiência e eu vou falar um pouquinho sobre a minha. Eu acho que a gente faz a escolha pela nossa profissão muito cedo. Você não tem muita noção de nada, você ainda não... Ai meu Deus, coisa fofa! A gente ainda não tem todo o amadurecimento e tal. E então hoje eu percebo que eu tive muita sorte na profissão que eu escolhi. Quando eu escolhi fazer medicina, era assim, eu achava que era tudo muito lindo, maravilhoso. Quero fazer medicina, quero ajudar as pessoas, vou salvar vidas. Mas essa é uma visão muito limitada sobre o que realmente é a medicina. Quando você passa no vestibular, é meio que um choque. Então tudo muda, você está acostumado com as suas notas do colegial, que você tirava 10, só que no primeiro ano muitas vezes você tem que mudar de lugar, vai morar sozinho. O curso ele é integral, querendo ou não, antes você fazia muitas coisas que você gostava no seu dia e agora você realmente vive a faculdade. São 24 horas do dia naquele ambiente, com aquelas pessoas, então isso ocupa muito a sua mente. Às vezes é complicado voltar para casa, você sente mais falta da família. Mas assim, o primeiro ano é tudo novo, é tudo empolgante, tudo muito interessante. Você praticamente já se sente médica. Me sinto tão médica de jaleco no laboratório de anatomia. Apesar de ter todas aquelas matérias que não tem, assim, aquela ligação com a medicina do dia a dia, assim, né? Isso daí você vai ter mais pra frente, depois no terceiro ano, quarto. Até então, são coisas mais básicas. Um alicerce para que você consiga aprender as matérias que são realmente da rotina médica. Mas as pessoas, no geral, não sabem disso. Então, seus familiares, seus amigos fora da faculdade, vai todo mundo perguntar coisas pra vocês, vai querer saber de medicamento, vai querer saber de doenças. Ai, porque a filha de uma tia tem... A filha de uma tia é boa, né? Algum parente distante tá com algum machucadinho, alguma coisa, e eles vão perguntar pra você. E você não sabe de nada, você vai começar a ter alguma noção para falar com propriedade sobre o assunto lá pelo quarto ano. Agora sim, tem um estetoscópio, vou salvar vidas. E outra coisa que você ouve já desde o primeiro ano é: qual área você vai querer seguir? E aí chega o internato. Gente, se tem um momento que você chega a pensar em desistir da faculdade, é no internato. As pessoas podem falar pra você que vai ser pesado, que você não vai dormir, que vai ser muita pressão. Você não acredita, você só acredita quando é na sua pele. Foi o momento que eu mais tive que segurar a barra, foi no quinto ano, no começo do quinto ano, porque você ainda não tá acostumado com esse ritmo. É um mix de sentimentos, você tem que ficar mais durão, você acha que você já viu muita coisa, que você tá preparado para lidar com os seus sentimentos, mas você descobre que não. Quando chega lá no quinto ano, você percebe que por dentro você ainda é frágil. As situações mexem com você e você tem que saber lidar com isso, você tem que se mostrar profissional durante as situações, por mais complicadas que elas sejam. No internato você chora, fica com raiva, você fica feliz, você sente de tudo, tudo. É uma bomba de sentimentos e eu vou dizer pra vocês que o sono colabora para essa fragilidade, com certeza. E enfim, chega o sexto ano. Quando eu ouvia as pessoas falando que não viam a hora de terminar a faculdade, quando ia chegando perto do fim, eu não conseguia entender direito. Agora eu sei muito bem o que é isso. Tudo na medicina é legal, tudo na medicina é interessante, mas assim, depois de 6 anos, dependendo dos seus pais, dependendo dos professores pra te falar o que você faz, o que você não faz, você quer finalmente tomar você mesma as rédeas da sua vida, das suas responsabilidades, você
quer um pouco disso. Eu acho que essa parte é uma das partes muito difíceis da faculdade, que é você não conseguir trabalhar direito. Tudo bem, dá pra você fazer um biquinho ou outro, principalmente no segundo, terceiro, quarto ano, dá pra levar algumas coisinhas assim em paralelo, mas não que você consiga realmente a sua independência. E agora, finalmente, com o diploma na mão, eu vou poder ter minha autonomia. Meu sonho da vida era ser médica. E agora que eu alcancei esse objetivo, o que eu vou fazer? Não acaba por aqui. Vou dizer pra vocês que eu só fui escolher a área que eu ia seguir agora. E assim, na verdade eu já tava me sentindo um pouco eufórica por causa disso. Eu optei por fazer psiquiatria. Todo mundo tá se preparando agora pra prova de residência, que é mais um momento crítico de tensão da vida, porque é praticamente mais uma prova de vestibular. E é assim, primeiro é o vestibular, depois são as coisas que você tem que lidar na faculdade, né, passar de ano, etc e tal. E depois vem a prova de residência, a residência que também não é fácil, prova de título, especialização e etc, 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 a gente não para. No começo eu falei pra vocês que eu não sabia nem por que direito de ter escolhido a medicina, mas hoje eu posso dizer pra vocês com certeza que além de todo aquele negócio de eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, tentar fazer alguma coisa por elas, hoje eu também penso em outras coisas. A medicina é uma área muito ampla, ela pode abraçar todo tipo de pessoa. Até mesmo pessoas que não gostam de pessoas. O corpo humano e o ser humano são incrivelmente complexos. Então você tem uma infinidade de possibilidades. E o que eu mais gosto é que não é uma área exata. Não tem o certo e o errado. Você tem coisas que permeiam nesses limites e dão margem para o questionamento, dão margem para pesquisas. Então é disso que eu realmente gosto. É isso, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre mim e também espero que esse vídeo possa fazer uma boa associação com as próximas coisas que eu quero trazer para vocês. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Tchau!